Atos 10, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado daquela visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro então desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram então a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar e disse: Levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, eu vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio então respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupa resplandecente e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar: Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele.
Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até mesmo sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Amém? Meus irmãos, só essa leitura já nos edifica, né? O Evangelho chegando aos gentios. Aqui está a abertura para mim e para você. Nós brasileiros, né, tivemos aí Cornélio como o pioneiro dos gentios a receber as boas novas, receber o dom do Espírito Santo, ser batizado. Isso aqui é lindo. Atos capítulo 10 precisa ser um texto que nós venhamos guardar com amor no nosso coração. E Cornélio tem que ser um nome que realmente, né, nos faça lembrar que as portas se abriram para o mundo e o Evangelho chegou a todos. O contexto, quando nós olhamos, e se a gente se lembrar um pouquinho do que aconteceu no capítulo de número 9, nós vamos ver que o apóstolo Pedro já havia pregado em alguns lugares. Ele já tinha ido a Samaria, pregar para aqueles que eram meio judeus, né, os samaritanos, e ele tinha também passado em Listra e também em Jope, né, em Lida e em Jope, duas cidades ali perto. E em Jope ele ficou algum tempo. Nós podemos lembrar que, né, Enéas, que era um paralítico, foi curado, e depois em Jope, né, aquela Tabita, né, aquela moça, Dorcas, ela foi então também ressuscitada. Aconteceram esses milagres, e ali nós vemos Pedro já tomando algumas atitudes assim, um pouco estranhas para um judeu. Porque ele estava hospedado na casa de um xará dele, também chamado Simão, mas que era curtidor, ou seja, que mexia com animais mortos, porque tirava o couro, né, lidava com couro, e todo mundo sabia que era lei, que tocar no animal morto, segundo a lei dos judeus, se tornava impuro, e ninguém que era um seguidor da lei gostaria de se associar com uma pessoa que vivia impuro, né? Mas Pedro estava lá na casa daquele homem, e quando nós paramos para analisar, nós vamos ver o Espírito Santo, né, justamente na cidade de Jope, dando uma visão a Pedro, e o chamando para um trabalho, né, de compartilhar as boas novas para povos que não eram considerados o povo de Deus. Por acaso, né, entre aspas, por acaso, mas eu vejo Jope como uma cidade determinante, porque foi justamente em Jope onde nós vamos ver o Jonas, lá do Antigo Testamento, também descendo, quando Deus o chama para ir lá para Nínive, pegar o amor de Deus, pregar o perdão, nós vamos ver Jonas descendo para Jope, e lá, ele, em vez de pegar o caminho certo, ele compra uma passagem, em vez de ir para Nínive, ele vai para o outro lado, para Tarsis. Agora, centenas de anos depois, nós vemos um discípulo de Jesus chamado Simão Pedro, que muitas vezes era chamado Simão Bar Jonas, né? Que o nome do pai dele também era Jonas. E por coincidência divina, ali também ele recebe um chamado para ir além fronteiras, além dos judeus. E nós vamos ver ele tomando uma atitude certa, né? Ele vai então pregar as boas novas aonde foi chamado. Paralelamente com isso, nós vemos em Cesareia
Deus agindo também. Em Cesareia, era uma cidade também perto do mar, uma cidade portuária. Na Bíblia nós vamos ver duas Cesareias, Cesareia de Filipe e Cesareia de Herodes. As duas Cesareias levam o nome porque tanto Herodes quanto Filipe, que eram políticos, queriam homenagear o grande imperador César Augusto. Então construíram uma cidade chamada Cesareia. É claro que essa Cesareia que nós estamos falando, a de Herodes, era muito maior, era uma cidade muito mais pomposa, era uma cidade onde que ali abrigava a base militar de toda a Palestina. Era uma base do Império Romano que ficava ali na Palestina. E lá tinha um homem muito importante, cujo nome era Cornélio. Fala-se que ele era centurião, ou seja, era um militar que era responsável por 100 soldados, por uma centúria. E ele fazia parte da corte italiana, ou seja, o que era a corte? Abaixo das legiões, legião significa 6.000 soldados. Era dividido por cortes. Essas cortes, eram mais ou menos 600 soldados. E cada corte era dividida ainda em 6, que tinham seus líderes, os centuriões, e cada centúria tinha 100 soldados. O Cornélio, ele era um desses então, desses que eram responsável por 100 soldados, tinha 100 subordinados a ele, era um homem que nós vemos nesse capítulo de muita influência na sociedade, um homem piedoso, um homem que fica evidente que se converteu ao Senhor, não ao Senhor Jesus ainda, mas ele se tornou um prosélito, ele abandonou o politeísmo dos romanos e aceitou o Deus dos judeus, rendia adoração somente a Deus e, claro, praticava boas obras. Nós vamos ver o texto destacando que Cornélio era um homem de muita oração, e um homem de um coração assim que a gente pode chamar um coração enorme, alguém que não fazia o que a maioria dos soldados romanos de um centurião fazia, que era oprimir e abusar das pessoas, ainda mais na Palestina, dos judeus, mas pelo contrário, ele era alguém que tinha piedade e ajudava as pessoas. E é interessante que justamente quando o anjo aparece para Cornélio, vai dizer: olha, Cornélio, não foi só as suas orações que chegaram a Deus, não. O bem que você faz, as suas ofertas, as suas esmolas, a ajuda que você dá às pessoas, também chegou a Deus. E por isso eu vim aqui, para que você venha conhecer algo a mais. Aqui já há lições preciosas para nós aprendermos, meu irmão. Não vou falar ainda das marcas da igreja, mas você já parou para pensar que, para Deus, os 3 atos de investimento de dinheiro no reino, que é dízimos, ofertas e ajuda aos necessitados, as esmolas, elas também são sagradas? Já parou para pensar nisso? Assim como a oração nós vemos como algo sagrado, uma ligação entre Deus e os homens, a oferta, a ajuda aos pobres, o dizimar também é sagrado. E isso chega ao Senhor, e o Senhor considera no mesmo nível, Ele leva a sério. Não só as orações, mas também a ajuda aos necessitados. Aqui hoje não vai ter tempo para pregar muito sobre isso, mas há muitos salmos e muitos outros versículos que vão deixar muito claro isso. Quem ajuda aos pobres, empresta a Deus. Aquele que socorre o órfão, a viúva, o necessitado, agrada o coração de Deus. Depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto em outras oportunidades. Mas esse era Cornélio, um homem que era centurião, tinha poder, tinha fama, era bem visto na sociedade, mas não usava o seu status para oprimir as pessoas, pelo contrário, usava isso para ajudar e ser uma bênção. Ele tem uma visão, um anjo aparece para ele, então, e fala para ele chamar Pedro até a sua casa, e nós vamos ver ele muito sábio, aí você vê que ele não era apenas uma pessoa que queria mais de Deus, mas ele já gostava de compartilhar Deus, porque o texto vai dizer que ele chama então 2 escravos, 2 servos, e diz: vocês vão lá chamar o Simão Pedro, e o texto diz que junto com eles, ele manda um terceiro indivíduo, que era um soldado piedoso. Ou seja, mesmo sem conhecer Jesus ainda, conhecendo apenas Deus Pai, adorando apenas Jeová,
nós vamos ver Cornélio já influenciando outras pessoas a seguirem a essa fé, a buscarem o conhecimento de Deus, e manda então esse soldado piedoso junto com os seus servos para chamar o Pedro, que estava lá na casa de Simão o curtidor. Nós vamos ver também, na figura de Cornélio, um homem muito interessado no bem da família, porque ele manda então os servos e os soldados ir chamarem Pedro, e na mesma hora ele já vai lá falar para os seus familiares e para os seus amigos mais chegados: olha, eu tive uma visão, um anjo apareceu para mim, disse para mim chamar Pedro aqui, porque ele tem algo especial para dizer para a gente, e eu quero amanhã todo mundo na minha casa. E encheu a casa dele, porque ele não queria salvação individual para ele só, mas ele queria que a casa dele também fosse salva, a casa dele também tivesse uma experiência com Deus. Então nós vamos ver duas visões. Enquanto Pedro estava tendo visão de um grande lençol que descia com todo tipo de espécie de animais, nós vamos ver Cornélio tendo uma visão de um anjo mandando chamar Pedro. O Senhor preparando todas as coisas para que o evangelho chegasse também aos gentios. E nós aqui podemos já, olhando principalmente para a visão de Pedro, podemos já ressaltar as marcas de uma verdadeira igreja que se encontram aqui no capítulo 10. Primeira marca de uma verdadeira igreja que eu vejo é justamente que a verdadeira igreja procura entender os caminhos de Deus, procura entender a voz de Deus, os desejos de Deus, os desígnios de Deus. No verso 16 e verso 17 você vai ler o seguinte: isso aconteceu 3 vezes, falando o quê? Do lençol que descia com toda espécie de animais, e você imagine só, um lençol com toda espécie de animais, inclusive animais que era proibido para os judeus. E uma voz, a voz de Deus dizendo para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro estava com fome. Ele subiu para orar, no terraço da casa, que era o lugar mais silencioso, onde podia pensar um pouco nas coisas celestiais, ter o momento dele. O texto diz que a comida estava sendo preparada lá embaixo, e ele sobe com fome, esperando a hora do almoço, foi falar com Deus, não sentou na frente da televisão para ver Globo Esporte, mas ele foi falar com Deus até esperar o almoço ficar pronto, e naquele momento então ele recebe uma visão: mata e come esses animais. Por 3 vezes isso acontece. E o verso 17 diz assim: enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, é que vai chegar os homens. Mas essa frase aqui é fantástica, Pedro refletindo no significado da lição. Pedro era um homem bem difícil de dar o braço a torcer, tanto que a visão precisa ser repetida 3 vezes. Você imagina isso, Deus teimando com Pedro. Desce o lençol com os animais, a voz: Pedro, mata e come. Não vou fazer isso, sou judeu, nunca me tornei impuro com essas coisas, não é agora que vou fazer. Desce de novo o lençol: Pedro, mata e come. Não. Pela 3ª vez: Pedro, mata e come. E depois o lençol recolhido, ele fica: uau, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Irmãos, eu acho fantástico isso aqui. Primeiro porque evidencia que Deus fala conosco através de visões. E Deus tem um chamado exclusivo para cada um de nós. Há coisas que o Senhor vai revelar para mim e para você, para que nós venhamos fazer a obra dele. Existe o chamado geral, todos nós somos chamados para pregar o evangelho, mas a maneira prática que isso vai acontecer, o Senhor trata de uma maneira exclusiva, para mim e para você. As pessoas que te cercam, os desafios que você tem na evangelização, são diferentes do meu. E o Senhor vai preparando cada vida, cada coração, para que nós venhamos fazer isso com excelência, da maneira certa. É o que estava acontecendo com Pedro. Essa visão, quem teve foi Pedro. Depois ele vai compartilhar para os outros discípulos. Mas você não vai ver Tiago tendo essa visão, você não vai ver João tendo essa visão. Essa visão foi para Pedro. Deus fala sim através de visão. Agora, nós precisamos, assim como Pedro, aprender a refletir naquilo que Deus entrega para nós, para que nós não venhamos, a partir de uma visão, causar confusões no reino de Deus. Você vai ver que Pedro, ele começou a refletir, ele não tomou nenhuma atitude, até que veio uma confirmação. Daí sim, nós vamos ver a confirmação do Espírito Santo
a Pedro dizendo, verso 19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Toda visão específica que Deus der a cada um de nós está atrelada aos propósitos dele. E o Senhor vai deixar isso muito claro ao nosso coração. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se Deus chamou você para um chamado específico, ir para uma outra nação, o Senhor me chamou para pregar no continente africano, na nação tal. Você teve uma visão com aquele povo. Você teve um chamado de Deus específico. Você pode ter certeza que o Senhor não é um Deus de confusão. Ele vai, a partir desse momento, desse pontapé inicial, começar a esclarecer para a sua vida, esclarecer a situação, fazer pessoas chegarem até você como estava acontecendo com Pedro, para que você não tenha dúvida do chamado de Deus, do propósito de Deus e do cumprimento dessa visão na sua vida. Então, meu irmão, esse negócio de que Deus me deu uma visão e vai lá e faz sem pensar, sem ter mais confirmações, sem ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que ter muita prudência, porque nós já tivemos dentro da igreja muitos casos errados, de pessoas que tiveram um sonho de barriga cheia e acharam que era uma visão de Deus e cometeram besteiras. Erraram. Por quê? Porque não pararam para refletir, não esperaram a confirmação do Espírito Santo na vida. Nós, olhando aqui, por exemplo, de Pedro, precisamos entender que Deus tem sim um chamado exclusivo para cada um de nós, mas precisamos refletir nos caminhos do Senhor e esperar sempre a confirmação do Espírito Santo. Amém? Eu me lembro, foi no ano de 2005, quando eu tive o chamado para trabalhar com adolescentes. Em 2004, fui com a minha esposa para o seminário, né, casei cedo, e já trabalhava antes aqui na igreja com os adolescentes, os irmãos conhecem a minha história, desde os meus 15 anos, trabalhando com adolescentes, e eu recebi um chamado de Deus, lá em 2005, no seminário, para mim desenvolver um projeto para trabalhar com os adolescentes aqui do campo de Blumenau, e daí surgiu a ideia de Força Team, e olhando o movimento Jesus Freak, dos Estados Unidos, que tinha começado em São Francisco, daí eu também senti a ideia de estar colocando o Ministério Loucos por Jesus atrelado, E assim surgiu o Ministério Força Team. Agora, a partir daquele momento, o Senhor veio confirmando, De vez em quando alguém falava para mim das necessidades, dos adolescentes. De vez em quando o Espírito Santo me levava a estar observando a necessidade, o potencial dessa galera. Surgiu muitos obstáculos. Mas se eu não tivesse a certeza que era a voz de Deus, nunca teria acontecido o projeto Força Team. Porque quando eu cheguei aqui em Blumenau, no final de 2007, início de 2008, meus irmãos, que o pastor presidente falou, olha, o pastor Lediel está vindo então do seminário, se preparou durante 4 anos, e Deus colocou um chamado para ele trabalhar com adolescentes. Quando alguns irmãos viram, nossa, mas vamos manter um pastor exclusivo para trabalhar com um adolescente, teve muita oposição. Teve obreiro que chegou para mim, não, amigo, isso não dá status para ninguém, trabalhar com adolescente, pede um setor aí para o pastor presidente, ao seu pai e tal. Mas eu tinha certeza, não, esse é o chamado, isso Deus colocou no meu coração. Já tive muitas confirmações, e Deus abençoou. O Senhor veio confirmando, e a Força Team se desenvolveu, e os adolescentes continuaram crescendo e sendo abençoados, e fazendo realmente loucuras por Jesus aqui em Blumenau, que continua até hoje. Mas eu tive um chamado exclusivo para trabalhar com os adolescentes, e o Senhor veio confirmando. Nós precisamos, meus irmãos, estar muito atento. Eu tenho falado para os irmãos que a tática do diabo para as nossas vidas hoje, uma das principais táticas tem sido a distração. Não apenas naquilo que eu falei na terça-feira passada, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo com o Senhor, porque estamos distraídos com muito entretenimento, mas também nas muitas vozes para confundir o chamado exclusivo que Deus tem para nós. Se você pegar a história da igreja, você vai ver que o diabo, durante muito tempo, enganou as pessoas, os líderes cristãos, os cristãos que foram chamados para fazer a diferença.
Por exemplo, na história da igreja, tem casos onde ficaram anos discutindo, os grandes teólogos gastavam horas e horas e horas e horas discutindo quantos anjos cabiam na ponta de uma agulha. Muitos cristãos ficaram discutindo e perdendo tempo para ver se Adão tinha ou não tinha umbigo. São distrações, picuinhas, que o diabo muitas vezes coloca para tirar o foco. O chamado de Deus é para ganhar vidas, intimidade com o Senhor e vidas, pregação do Evangelho, das boas novas. E a gente precisa colocar realmente isso em prática, discernindo a voz do Senhor, ouvindo o Espírito para ter confirmação e fazendo a vontade dEle. Amém? Nós vamos ver então Pedro fazendo isso. A primeira marca então que nós vamos ver nesse capítulo da igreja verdadeira é isso: procura sempre entender os caminhos de Deus. A próxima marca que nós vamos ver da verdadeira igreja é que a verdadeira igreja está pronta a romper os paradigmas religiosos para então cumprir esse chamado. O verso 19 você vai ver, né, o Espírito Santo falando com Pedro, e no verso 20 o Espírito Santo diz: portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Primeira coisa que nós vamos ver já, Pedro meio que entendendo a visão, é porque ele recebe aqueles gentios e hospeda-os ali na casa do Simão Curtidor. E depois então Pedro vai e se locomove junto com eles lá para a casa de Cornélio, sabendo que era um gentio. Os paradigmas religiosos dos judeus eram muitos, né? E por isso a visão. Se você pegar, por exemplo, os paradigmas alimentares, um dia senta lá na sua casa e lê Levítico capítulo de número 11. Se você ler Levítico 11, você vai ver, né, que os judeus, eles tinham a permissão, quando falavam de comidas, né, vindo de animais, eles podiam comer somente animal que tivesse casco fendido, né, e dividido em 2 unhas e que ruminava, era o que eles podiam comer. Na questão de animais que viviam nas águas, não podiam, então, comer animais que não possuíssem barbatanas ou escamas. Todos animais, peixes, tinham que ter barbatanas ou escamas. Então a listagem lá vai dizer que eles não podiam comer camelo, não podiam comer coelho, não podiam comer lebre, não podiam comer porco, não podia comer tubarão, não podia comer águia, não podia comer falcão, corvo, coruja, mocho, cegonha, morcego. É uma infinidade de animais que eles não podiam comer. E daí imagine isso, Pedro durante toda a vida dele sendo fiel, né? Só no churrasquinho de carne de gado. De repente desce lá, né, aquele pernil, né, desce lá todas essas comidas, e a voz de Deus dizendo: Pedro, mata e come. Pedro se escandalizou com Deus, irmãos. Pedro se escandalizou, ele disse: não, eu nunca fiz isso, não vou fazer. E daí a voz de Deus é muito clara: Pedro, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. E logo depois chegam os gentios. Pedro estava entendendo: Deus tem um recado aí para nós. Eu não posso considerar os gentios impuros, imundos, indignos de Deus. Porque para um judeu, meu irmão, assim, para você entender um pouco o que era isso, o judeu e o gentio, os radicais, né, religiosos judeus, uma das regras, eles diziam: nunca ajude uma grávida gentia a dar à luz, porque só vai trazer ao mundo mais um judeu. Para você ter uma ideia de como os judeus viam os gentios. E agora Pedro está sendo chamado para ir na casa, e ele vai usar a expressão associar-se a um gentio. Isso aqui é quebra de paradigma, a visão se tornando realidade na prática, na vida de Pedro. E Pedro, entendendo agora o recado de Deus, recebe, vai com eles e entra na casa de Cornélio, rompendo todos esses paradigmas da religião. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós temos muita necessidade de romper com a religiosidade. Se tem algo que ainda continua impedindo o agir de Deus na nossa vida, o Senhor cumprir em nós propósitos, muitas vezes é isso aqui:
é a gente estar muito apegado à religião, muito apegado ao sistema religioso, e se esquecemos de procurar estar no centro da vontade do Senhor. O Evangelho, ele veio justamente para quebrar esses paradigmas, seja entre judeu e gentil, entre rico e pobre, entre intelectual e analfabeto. Veio justamente romper todos esses paradigmas e fazer todos serem um debaixo da graça. Fazer que todos entendessem o poder do Evangelho de unificar o ser humano. E, infelizmente, nos nossos dias nós ainda vemos esse problema. Sobre isso que precisa ser rompido, talvez nas nossas vidas, a gente poderia falar em muitas coisas, começando pela liturgia do culto. Hoje, né, e olha só quantas coisas já foram rompidas. No culto de terça-feira, né, hoje nós chamamos culto de ensino. Há alguns anos atrás, esse culto de terça-feira, dentro da Assembleia de Deus, era chamado de culto de doutrina. Culto de doutrina. E no culto de doutrina, um dos paradigmas religiosos da Assembleia de Deus, da nossa igreja, era que só membro podia participar. Alguns anos atrás, ficava o porteiro com uma lista, né, lá na porta, vendo quem era membro e quem não era, só podia entrar os membros para o culto de doutrina. Um paradigma que nós rompemos, entendemos que nem nada a ver, todos precisam conhecer as verdades do Evangelho, as doutrinas bíblicas, e nós abrimos a porta, rompemos paradigmas e conseguimos ser mais efetivos na propagação do Evangelho. Uma outra coisa que nós podemos citar é a questão da música, né? Antigamente, dentro das igrejas cristãs, o que poderia, no máximo, era um piano. Bateria, esse era o instrumento do inferno. Né? Bateria, guitarra ainda com pedaleira, né? com som distorcido, isso aí veio do rock and roll, é coisa lá do capeta. Né? Nós entendemos que precisava romper alguns paradigmas, que todo estilo de música e os instrumentos poderiam ser também para adoração a Deus. Paradigmas que foram rompidos. E o Evangelho, né, continua crescendo. O que nós não podemos, meus irmãos, é confundir costume de doutrina. Precisamos romper os paradigmas religiosos e ficar com o Evangelho na sua essência, na sua pureza. O limite que nós podemos ir se chama pecado. Nunca nós vamos pecar, nunca nós vamos sair da religiosidade para praticar coisas pecaminosas que desagradam a Deus. Mas aquilo que a gente puder sim adaptar, sem mudar a essência do Evangelho, para alcançar o maior número de pessoas, nós podemos fazer. Precisamos sim romper paradigmas religiosos. E aqui dava de falar muitas coisas que, né, não vamos ter tempo hábil para falar. Mas essa é uma verdade que a gente precisa entender. Muitas coisas precisam ser rompidas para a edificação da igreja. Né? Isso que eu nem falei na questão de televisão, hoje tem telão aí, né? E assim por diante. Nem vou entrar nesse assunto. Agora, uma coisa extremamente importante que nós precisamos entender é justamente a vontade de Deus que o Evangelho chegue a outras pessoas. Quando nós analisamos, meus irmãos, essas verdades aqui, eu fico admirado com esse capítulo, porque nós vamos ver na visão que o Cornélio tem, um anjo aparece para ele, para conversar com ele. Um anjo apareceu para Cornélio, ele viu aquele ser com roupa resplandecente, mas você já parou para pensar que aquele anjo não pregou o Evangelho de Jesus para Cornélio? Pelo contrário, falou: ó, Cornélio, tem uma coisa especial para você, mas você tem que chamar a igreja. Você vai ter que chamar um discípulo. Você vai ter que chamar Pedro. Na lógica, né, fica claro que aquele anjo estava emitindo um som que era compreensível aos ouvidos de Cornélio, mas ele não entrega o recado. E fala que tem que chamar alguém para entregar. E aqui eu quero chamar a sua atenção justamente para isso. Sobre o chamado de proclamar as boas novas é meu e teu. Não vão ser os anjos que vão pregar o Evangelho. É eu e é você. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa função. O método que Deus usa para a propagação do Evangelho se chama igreja. É você, sou eu. Nós precisamos entender essa verdade e romper
né, esses paradigmas para a proclamação do Evangelho. Vamos continuar. Então vimos já no capítulo 10 que a primeira marca da igreja verdadeira, ela sempre procura entender os caminhos de Deus, por mais estranhos que pareçam. Também está pronta para romper paradigmas e cumprir esse chamado. Uma terceira coisa que nós vemos aqui é que a verdadeira igreja, eu falei já sobre isso, vou repetir, né? Falei já lá no Atos 3, vou repetir aqui, que a verdadeira igreja entende que a glória é de Deus. A glória é de Deus. Pedro chega lá na casa de Cornélio, e olha só no versículo 25 e 26 o que acontece. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro o fez levantar dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Meu irmão, como nós precisamos reaprender isso aqui, porque vivemos em tempos onde homens estão tentando ser Deus. Infelizmente, até líderes religiosos, cantores do mundo gospel, se degladiando para ver quem é o maior, quem está acima da média. Pregador do Gideão, dos Gideões, né, dizendo que assim como filho de peixe, peixinho é, filho de coelho, coelhinho é, filho de Deus, Deusinho é. Mensagens ridículas, mensagens diabólicas nos púlpitos. Aquilo que o mundo faz lá fora com a idolatria, a cantores, a atores, a políticos, essa bajulação toda que as pessoas fazem, querendo endeusar as pessoas, infelizmente tenta entrar dentro da igreja, mas que nós possamos seguir o exemplo desse homem chamado Pedro. É tempo de a gente fazer as pessoas que estão ajoelhadas diante de ídolos se levantar, e fazer essas pessoas se ajoelharem diante do Deus verdadeiro. Não podemos aceitar isso dentro das nossas igrejas, dentro do evangelho verdadeiro. Pessoas querendo usar o evangelho para fazer pessoas se subordinarem-se a si, adorarem a si, bajularem a si. Isso é pecado diabólico. É pecado diabólico. Todo pecado é diabólico, né? Mas esse talvez seja um dos primordiais, porque lá no início, lá no Éden, o recado de Satanás para Eva é: vocês serão igual a Deus se comerem do fruto. A essência do pecado ali. É absurdo isso, está nos púlpitos, mas infelizmente, nesse mundo gospel, onde as pessoas não meditam na palavra, são influenciadas por qualquer modismo, querem realmente status, trono, glória. Se você não tiver discernimento, você peca feio contra Deus. Cuidado com isso, meu irmão, cuidado com isso, porque esse desejo sempre vai levar à queda. Basta o exemplo de Adão e Eva, mas se você pegar a Bíblia, você vai ver Nabucodonosor querendo se endeusar, Deus avisando ele através de sonho, é o sonho da estátua que viu uma pedra e destruía, não aceitou. Nós vamos ver depois o sonho de uma grande árvore frondosa que foi cortada, ele não aceitou, mesmo assim mandou construir uma estátua para a sua adoração, e Deus teve que mandar ele pastar com os animais para entender qual era o Deus verdadeiro. Nós vamos ver Herodes, daqui uns 3, 4 capítulos, acho que é Atos 14, Herodes também, com seu belo discurso, com a sua pomposidade, o povo aplaudindo e dizendo: mas isso não é voz de homem, isso é voz de um Deus. E ele recebeu aquela glória na mesma hora, cai e os vermes comem ele. Esse é o fim de quem tenta ocupar o lugar de Deus. A queda é feia. Por isso não se assuste quando você vê um desses ídolos do meio gospel indo de água abaixo. É bíblico, está aqui. A glória é de Deus, ninguém toma a glória dele. Que nós possamos, meu irmão, entender isso e dar glória somente a Deus. Sair anunciando o Salmo 95, 6 e 7. Venham, adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do Senhor nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, o povo do seu pastoreio. Que assim seja. Essa é uma marca da igreja verdadeira. Glória somente a Deus. Só lhe deu glória.
Uma outra marca que nós vemos aqui, e eu já vou correr um pouco mais rápido, é a evidência pública através do batismo em águas. Meus irmãos, essa é uma marca da igreja verdadeira, uma evidência pública através do batismo em águas que recebeu a Jesus. Por que eu faço questão de destacar isso? Nós vamos ver que então Pedro é chamado, e depois Pedro então ouve o Cornélio dizendo: olha, eu tive essa visão, o anjo disse que você tinha um recado para a gente, está aqui a minha família, prega. Uma mensagem cristocêntrica, onde Pedro vai falar realmente da morte, ressurreição de Jesus, do cumprimento das profecias, ele é o Salvador. E quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo vem, enche aquelas pessoas, eles começam a falar em outras línguas, e daí Pedro olha para os judeus que estavam com ele ali: o que impede essas pessoas de serem batizadas? Receberam o Espírito Santo como nós. E ali então eles começam a batizar em água aquelas pessoas. Meus irmãos, hoje vivemos em tempo onde as pessoas não querem mais se batizar em águas. Até aceita Jesus, mas diz: poxa, o batismo acho que é um compromisso mais sério, né, pastor? Não quero me envolver tanto. Eu fico escandalizado, porque é uma pessoa que não entendeu o Evangelho. Quem entendeu o Evangelho, aceitou de fato Cristo em sua vida, vai querer mostrar publicamente o batismo em águas, que é o quê? É arrependimento de pecados, é morrer e viver com Cristo. Isso precisa fazer parte da vida cristã. E se você pegar Atos e toda a história da igreja, você vai ver que essa era uma prática comum. Aceitou Jesus, creu no Senhor Jesus, entendeu o plano da salvação, batismo em águas. Nós vamos ver talvez um único cristão que não foi batizado, era o ladrão da cruz, mas porque não teve tempo. Jesus olhou para ele, estava crucificado, não ia sair dali vivo: olha, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Não foi batizado e foi salvo, e temos certeza que foi salvo. Mas se ele não tivesse morrido ali, certamente iria batizar. Foi o exemplo deixado por Jesus, é o exemplo que a igreja deixa. Nós vamos ver isso se repetindo em Atos todos. Se você ainda não se batizou, meu irmão, renda-se ao Senhor, procure entender realmente o plano da salvação, mas a prática do batismo é essencial. Assim como morremos com Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele. É um privilégio isso. E quando você entende essa verdade, você vai querer sim, cada vez mais estar aliançado com Cristo, amarrado com Cristo, vivendo Cristo. E o batismo é apenas uma consequência realmente desse entendimento e dessa paixão pelo Senhor. Deixa eu já ir para o último tópico aqui, porque senão não vai dar tempo de falar. Mas a última marca então, que nós vemos aqui em Atos 10, de uma verdadeira igreja, é que ela pratica o discipulado. Pratica o discipulado. Olha só o último versículo, versículo 48. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Insistiram Pedro: Pedro, fica. Nós precisamos de mais instrução de fé. Fica com a gente, Pedro. Meus irmãos, eu preciso lembrar você. O que é a grande comissão? O que é o chamado de Deus? A grande comissão se resume apenas: vá e evangelize? Sim ou não? Não. Vá e entregue folheto e diga que Jesus te ama? Sim ou não? Não. Isso Deus quer que faça? Sim, mas esse é o início. Deus deseja que nós venhamos cumprir a grande comissão de uma maneira holística, de uma maneira completa. Dá uma olhada no que é a grande comissão, lá em Mateus 28, verso 2. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Vão e façam discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? Alguém faz discípulo num dia? Alguém faz discípulo numa semana? Jesus, pelo menos 3 anos, trabalhou, e olha que Jesus, gente, era o Filho de Deus. Ele era muito bom, tão bom que era perfeito. Jesus era perfeito, e ele precisou pelo menos de 3 anos para entregar o recado e moldar
aqueles camaradas. É bem provável que eu e você vamos precisar de mais tempo para fazermos bons discípulos. Mas esse é o desejo de Deus para nós, que nós venhamos investir em vidas, ensinar pessoas a seguir o Evangelho, a obedecer, a praticar a palavra do Senhor, a ponto de dizer como Paulo, 1 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso acontece na convivência. Fora disso, a gente é semelhante àquela mãe que tem o seu bebê e joga fora, abandona. Já falei isso uma vez para vocês, isso é pesado, né? O pastor Lediel está pegando pesado, mas sabe aquela cena que te choca? Sabe aquele bebê encontrado lá na Lagoa da Pampulha? Que aquilo até hoje é uma imagem que ninguém consegue tirar da mente. Sabe aquela imagem daquela criança resgatada de um latão de lixo, que a gente viu e a gente fica com vontade de entrar na televisão e dar uma surra naquela mãe? Às vezes, espiritualmente, a gente faz igual. A gente ganha vidas espiritual e a gente não dá sequência, a gente abandona. O chamado do Senhor é para que nós venhamos fazer discípulos. E a continuação da grande comissão deixa claro como que nós vamos fazer isso, qual o método? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Meus irmãos, pensa numa coisa difícil, é ensinar. Eu, com os meus 2 filhos, né, eu tenho percebido que as coisas que eles melhor têm aprendido é aquilo que eu constantemente repito. Não faça, não fale isso, não fale essa besteira, não toque nisso, não brigue com a sua irmã, não faz isso. É as coisas que eles mais vão entendendo, é aquilo que constantemente eu estou ali repetindo. Isso é ensinar. É você estar ali todo dia, às vezes batendo na mesma tecla, é o que o Senhor faz conosco, porque nós estamos em constante aprendizado, e quantas vezes o Senhor já ouviu mensagens que falam isso para você, e o Espírito Santo continua, até a gente aprender. E o ensinar, que é a proposta do Senhor, ensinar tudo aquilo que Ele falou, né? A gente precisa estar ali acompanhando de perto o que é para fazer, o que não é para fazer, o que Jesus falou sobre pecado, o que Jesus falou sobre amor, o que Jesus falou sobre perdão, é aquela prática diária. Irmãos, eu sempre digo, olha, Deus nos chamou para ser sal e luz, né? Sal e luz, amém? Certo ou não? Você já parou para pensar que o sal e a luz são 2 realidades que só são úteis quando se gasta? Sal, quando não é gasto, não serve para nada, não vai temperar e não vai conservar nada. Luz, quando não é usada, quando não é gasta, não serve para nada. Se você é sal e luz, você precisa se gastar. Vai suar para ensinar as pessoas a respeito do reino, mas essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, já deu a hora. Para concluir, eu repito, Deus tem missão exclusiva para nós. Entenda o recado de Deus para você. Muitas vezes nós vamos ter que sim romper paradigmas, nós precisamos entender que a glória é de Deus, valorizar o batismo e valorizar o discipulado. Dá a mão para quem está do seu lado aí, nós vamos orar. Pastor Black, Pastor Jonatas, faça essa oração. Senhor, nós oramos como igreja, Deus, como os teus filhos que somos. Depois de aprendermos, ó Deus, a respeito das lições, ó Pai, em Atos no capítulo 10, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor ajude-nos enquanto igreja, a sermos aqueles que quebram paradigmas de religiosidade, a sermos aqueles, Senhor, que refletem e que pensam e que analisam e que oram a respeito das visões que recebem do Senhor. Que nós sejamos uma igreja, Senhor, que discipule, que ensine, que batize. Que nós sejamos uma igreja, Deus, que tenha cuidado das pessoas que aqui entrarem, das pessoas que aceitarem a Cristo como Salvador, das pessoas que ganharmos para Ti.
Ó Senhor, nós queremos ser uma igreja, ó Deus, que marca a geração. Nós queremos ser um povo, ó Deus, que cumpre com os teus propósitos nesta terra. Não permite, ó Deus, que a nossa religiosidade venha impedir, ó Deus, que alguém que o Senhor quer salvar, que venha ser salvo. Não permita, ó Deus, que a nossa religiosidade afaste as pessoas do Evangelho. Não permita que as nossas visões humanas, não permita, Senhor, que os nossos achismos venham impedir que as pessoas se acheguem a Ti, mas que nós possamos buscar em Ti o discernimento, ó Pai, para recebermos as pessoas que precisam se salvar, que o Senhor quer salvar. Enche os Teus filhos com o Espírito Santo e dá discernimento aos Teus filhos, Pai. Dá discernimento aos obreiros, dá discernimento às irmãs e aos irmãos. Dê discernimento ao Teu povo, Pai, para que o Teu povo possa saber como proceder quando for quebrar algum paradigma. Nós também oramos, ó Pai, pelas almas que o Senhor nos tem dado, para que nós possamos nos gastar por elas. Quantas pessoas, Pai, que têm aceitado a Cristo como Salvador, e nós temos deixado elas andarem com as suas próprias pernas, quando na verdade elas ainda não aprenderam o caminho. Ajude-nos, Senhor, a cuidarmos deles, a amarmos, a discipularmos, a nos gastarmos em prol das vidas que conquistarmos para o Teu reino. Faça-nos Tua igreja, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito. Faça-nos uma igreja que transforma, que muda a geração. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém.